Fala, meu povo! Estamos aqui em um podcast polêmico hoje. A gente não sabe trabalhar em podcast que não seja polêmico, né? Então eu tô aqui recebendo a pessoa que precisava estar aqui, o Dr. Tauan Santos. Dr. Tauan Santos, que é conhecido aí nacionalmente pela frase emagrecer não é sofrer, e que, na minha opinião, não teria outra pessoa para falar sobre esse assunto com mais maestria e com mais conhecimento de causa no Brasil, tá? Então essa é uma opinião própria. Mas o nosso assunto de hoje, então, é a verdade por trás do chip da beleza e do implante, no caso Anvisa, que creio eu que tenha sido uma bomba aí no meio médico e seja o assunto mais comentado da semana, não é, Dr. Tauan? Seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite para você que acompanha aqui também. Esse caso é polêmico e você sabe que a gente adora treta, né? Principalmente se posicionar frente a algumas condutas equivocadas, se assim eu posso dizer, porque a gente vai conversar um pouquinho mais, mas falar que, por exemplo, os implantes não têm evidência e tudo, é algo, né, que a gente vai perceber que... Acredito que houve um equívoco aí. Um equívoco. Um equívoco. Então, e aí vamos organizar isso aí. Porque o objetivo de todo médico, o objetivo da Anvisa, o objetivo de todos os órgãos fiscalizadores de saúde é sempre ter certeza que tem o melhor para o paciente. E a gente vai chegar no resultado legal aí, tenho certeza absoluta. Perfeito. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Eu acho que vamos contextualizar tudo isso. Vamos trazer aqui na tela um pouco da matéria que saiu no Jornal Nacional, saiu na G1, mas eu acho que vamos tirar esse minutinho para ver o que saiu aqui no Jornal Nacional. Vamos largar aqui na tela. E a Anvisa proibiu a comercialização e o uso de implantes de terapia hormonal conhecidos como chip da beleza. A decisão atinge os implantes hormonais manipulados em farmácias. Prevê a suspensão da manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais manipulados. Os chips mais comuns são do tamanho de um palito de fósforo e a aplicação é subcutânea. Trazem na composição um ou mais tipos de hormônios. São prescritos para fins estéticos e também para tratamento de fadiga e sintomas de menopausa. Esse tipo de implante não tem registro na Anvisa, mas mesmo assim é vendido e usado. Agora a agência decidiu proibir por considerar que não há garantia de qualidade, eficácia e nem segurança desses produtos, que podem gerar efeitos indesejáveis e graves para a saúde. Além da suspensão, a Anvisa também publicou um primeiro alerta para a população e profissionais da saúde. Dentre as principais complicações observadas em pacientes que fazem uso destes implantes manipulados estão elevação de colesterol, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e arritmia cardíaca. A orientação da Anvisa para quem tem um implante é procurar o médico. A gente vem observando um aumento dos eventos à saúde, né, danos à saúde da população. Tá? Então, aí, quando ocorre esse tipo de problema, a gente tem a obrigação, como agência sanitária, de mitigar esse risco, e a medida preventiva ele tem esse propósito, né? E junto de uma avaliação com seu médico, verificar a necessidade de retirar ou acompanhar esse implante que está no paciente. Tá? Isso é uma avaliação médico-paciente. Então foi isso que saiu essa semana, né? Na verdade foi na sexta-feira, se eu não estou enganado. Presentão de grego de dia do médico. No dia do médico, né? Foi no dia 18. Dia 18 de outubro, dia do médico. Vou te dar um presente, tome, uma bomba pra você. Resolve, né? Eu tenho certeza que muita gente deve ter te chamado para poder trazer informação sobre isso, mas eu acho que a primeira pergunta, assim, pra gente, né, contextualizar tudo, realmente é poder explicar aí essa diferença. O que é o chip da beleza, o que eles estão chamando de chip da beleza, o que tem isso a ver com o implante, né? Talvez o que você trabalha hoje. Explica um pouco, até para as pessoas poderem entender o que é isso aí que está sendo, esse termo, né? Chip da beleza. O que acontece, né? Esse termo chip da beleza, ele ficou muito disseminado, principalmente quando a gente está falando do ponto de vista estético. Porque sim, o que chamam de chip da beleza, na verdade, é um implante de gestrinona. A gestrinona é uma substância sintética que foi descoberta por um professor, um grande cientista brasileiro, que foi o professor Elcimar Coutinho, que estudou essa molécula aí por mais de 50 anos. Inclusive, ele é o pesquisador brasileiro mais reconhecido internacionalmente.
Só um adendo aqui, que a gestrinona, que ele desenvolveu e que é feita na Elmeco, que fica em Salvador, é utilizada com todo o respaldo científico, com toda a segurança, na Europa. Na Alemanha, na França. Lá eles reconhecem, mas aqui no Brasil, às vezes, né, acho que as notícias não fluem com tanta agilidade aqui no Brasil, em alguns momentos, e aí a gente não ficou sabendo disso. Acho que a maioria das pessoas não sabem, né, da gestrinona, porque o professor Silmar Coutinho faleceu, mas ele estudou sobre isso, ele usava, inclusive, que já faleceu, tem mais de 60 anos que ele usou, mais de 35 anos ele usou diretamente nas pacientes dele, mostrando inúmeros benefícios nos artigos que foram publicados. Então, por que chamou chip da beleza? Você pode chamar do jeito que você quiser. Primeiro que não é chip, é um implante, que é como foi mostrado ali, como se fosse uma balinha de tic-tac, que é compactado ali com a substância que você quer utilizar. Então, tem a gestrinona, tem a testosterona, tem o estrogênio, tem a progesterona. Esses são os hormonais. Tem a oxandrolona também, da parte hormonal. E tem os não hormonais, que são derivados de vitamina, que é o NADH, tem a coenzima Q10, tem a vitamina B12, o transresveratrol, que vão atuar em conjunto, melhorando o metabolismo, o funcionamento do corpo e fazer com que o nosso corpo funcione de uma maneira mais eficiente. A grande questão que começou com o chip da beleza é porque a gestrinona ela tem uma ação que é imprescindível para tratar algumas doenças, dentre elas a endometriose, que era um dos estudos principais que o professor Elcimar Coutinho, como ginecologista e obstetra que era, utilizou essa molécula primeiramente para tratar não só a endometriose, mas como alguns miomas também, que são situações que acabam prejudicando muito a vida da mulher. A mulher fica com muita cólica, tem mulheres que chegam a sangrar em torno de 10 a 15 dias, eu falo isso porque a minha esposa é um caso. Então, impacta muito a qualidade de vida das mulheres. E ele foi descobrindo, inclusive, que a gestrinona tem uma ação contraceptiva, é o melhor agente contraceptivo que tem o menor índice de PIR, que é o que a gente considera como contracepção. E o que ela dá de bônus? Melhora da massa muscular, melhora do libido, melhora da composição corporal, diminui celulite, melhora ali a questão do sistema nervoso central, melhora a disposição, melhora a energia. Então a mulher de fato começa a ficar mais bonita, por isso chamou chip da beleza. Então, por exemplo, o chip da beleza, ele foi, né, criado um nome aí, talvez meio que comercial, para mostrar uma forma de implante que melhoraria uma parte, mas nem todo o implante é o chip da beleza. Exatamente. O que ficou conhecido como chip da beleza é só a gestrinona. E como você bem colocou, o implante nada mais é do que uma via. Uma forma da gente levar essa substância ao paciente. Pode ser via oral, por exemplo, comprimido, pode ser via vaginal, pode ser em forma de gel e pode ser via implante, quer dizer, podia ser via implante, né? Que chegou essa suspensão que, enfim, tem algumas controvérsias aqui que eu tenho certeza que a gente vai abordar, mas basicamente isso. E a gestrinona, ela é uma molécula excelente. E aqui vem um ponto importante, o que chamam de chip da beleza não é para todo mundo. Então você, mulher, aqui fica um adendo porque foi essa nota que a Anvisa trouxe. Que ela resolveu proibir porque tá um uso indiscriminado. E eu concordo. Tá um uso indiscriminado, sim. Tem muita gente utilizando gestrinona, utilizando os outros hormônios só para fins estéticos, sem nenhum respaldo científico, sem nenhuma indicação clínica. Isso tem que ser combatido, sim. Só que não dá para botar tudo no mesmo saco. Sim. Porque senão a gente vai piorar muito a vida das pessoas que, de fato, precisam disso. E quando a gente fala especificamente da gestrinona, cara, é impressionante. Começa a me dar já um... Eu preciso respirar. Porque, assim, você vai abordar depois, mas um dos pontos que foi colocado nessa carta Anvisa e que a Anvisa falou é que é para fiscalizar. Ok, tem que fiscalizar. Mas quando você proíbe isso porque uma pessoa está usando de maneira errada, é a mesma coisa que você proibir usar carro porque teve um bêbado que causou um acidente, pô. Pois é. É uma coisa que não tem cabimento. Sempre vai ter pessoas que vão usar da forma correta e ética. Exatamente. E pessoas que vão usar de forma
Antiética. Antiética. E aí sim, essas pessoas têm que ser combatidas. Do cunho comercial, chip da beleza e tal, tem que ser combatido. Eu nunca falo chip da beleza. E os médicos, de fato, que estão utilizando também não falam chip da beleza. É implante. É implante hormonal. E tem uma indicação, seja ele para endometriose, para mioma, para contracepção, enfim, tem várias indicações para a gente utilizar essa molécula que, quando bem indicada, é sensacional. E aqui só um adendo, tá? Se você, mulher, acha que se você colocar o chip da beleza realmente vai resolver seu problema, quando mal indicado, em mulheres que têm percentual de gordura aumentado, o chip da beleza vira o chip da feiura. Aí sim, vai dar todas essas complicações que a Anvisa falou aí. Pode dar aumento de queda de cabelo, mudança de voz, aumento de clitóris, acne pra caramba. Sim, porque foi indicado de uma forma errada. Como qualquer medicação. E, inclusive, só um adendo. Paracetamol. Conhece paracetamol? Remedinho pra dor de cabeça? Ninguém tem medo, né? Muito. Uhum. Ninguém tem medo, né? O paracetamol está proibido nos Estados Unidos porque ele causa falência hepática fulminante. Seu fígado para de funcionar. Não. Ninguém te falou isso, né? Não. Se você tomar uma dose alta, seu fígado para. Ah, mas é tranquilo. Vende na farmácia, não tem nem prescrição. Você pode comprar quando você quiser e toma ali, né? Entendi. Anticoncepcional. A pílula anticoncepcional. Tem hormônio, né? Não tem? É só hormônio e é o pior hormônio de todos. É o que causa mais problema. Porque as pessoas, a Anvisa estava falando ali, como a gente viu na matéria, que aumenta a chance de ter trombose, aumenta o risco cardiovascular, né? Sim, isso aí vai aumentar mesmo se tomar anticoncepcional. Se você tomar, as mulheres que usam, atenção mulheres, vocês que usam anticoncepcional, vocês estão tomando uma bomba hormonal que vai interferir em tudo na vida de vocês. A única coisa que ela vai garantir para vocês é a contracepção. Mas que vocês vão ganhar de bônus. Aumentar em 30% a chance de ter trombose, vocês vão aumentar a chance de ter infarto, vocês vão aumentar a retenção de líquido, vão ficar inchadas, vocês vão ganhar peso, vai diminuir libido. Isso tudo vem de brinde com anticoncepcional. Né? Mas isso aí não é proibido, isso aí é tranquilo, você pode utilizar, você pode até comprar na farmácia, não precisa nem de prescrição médica, é só você querer utilizar que você utiliza. Agora, uma medicação, uma via de administração como a gestrinona, que tem inúmeros benefícios respaldados na ciência, aí não pode. Até deixa eu pedir, eu acho que eu entendi, mas eu vou falar aqui como alguém leigo, tá? Pelo que eu entendi, o que saiu na Anvisa, que seria talvez um excesso quando foi colocado, seria que o problema está em alguns profissionais que utilizam o implante com uma promessa errada. Isso, exatamente. Mas o implante em si, ou talvez da forma como você utiliza e outros médicos de forma ética, não é esse o objetivo para ser utilizado. São vários outros objetivos que são mais focados em saúde, digamos exatamente. Assim. Todo objetivo do médico é melhorar a vida do paciente. Seja tratando doença, seja promovendo a saúde, melhorando algum metabolismo, melhorando alguma função do corpo. E a gestrinona, eu trouxe até aqui para você, então para vocês também, depois eu vou pedir para o pessoal aqui arrumar um link com os artigos que eu trouxe, porque falaram ali que não tinha evidência científica. Eu trouxe um estudo, né, um estudo assim, que realmente a gestrinona é algo novo, como as pessoas falam, né? Uhum. Só que o estudo é de 1937, que é o primeiro 37. estudo com gestrinona. E sabe quando foram lançados os anticoncepcionais orais e os injetáveis? Na década de 50 e 60. Muito depois. Ou seja, a gestrinona e os implantes são as vias mais antigas, que têm mais segurança, que têm mais tempo de uso e que tem vários estudos científicos que garantem a sua segurança. Inclusive, tem estudos que mostram que quando você utiliza o que tem na indústria com o que é manipulado, não tem diferença. O estudo mostrou exatamente isso. Acontece que aqui no Brasil a gente não tem indústria que faz o implante. Nos Estados Unidos tem a Testopel, então a indústria farmacêutica produz o implante de testosterona, que é o Testopel, que o estudo que comparou esse da indústria farmacêutica com o manipulado deu o mesmo resultado. Mostrou que a segurança é a mesma, que a pureza é a mesma, que o grau de dureza é o mesmo. Agora, fica o meu questionamento. Por que que nos Estados Unidos, que a gente sabe que primam pela segurança de tudo, que estão sempre buscando ali o melhor, tá autorizado?
Mas no Brasil não pode. Não pode. No Brasil não faz sentido ter, porque primeiro que eu não tenho indústria, então, né, se eu até queria, tomara que tivesse indústria, porque aí sim a Anvisa ia regulamentar, a gente ia ter mais segurança, mas não tem. Aí quer dizer que não tem, eu não posso prescrever para minha paciente. Aí já bate em 2 pontos. Primeiro ponto, eu como médico, eu tenho autonomia para usar a via que eu achar mais eficiente, a medicação que eu achar mais eficiente, da maneira que eu achar mais conveniente, desde que tenha respaldo científico, para melhorar a vida do meu paciente. Até porque cada pessoa é uma pessoa. Única. Então é uma personalização de procedimento. Exatamente, de terapêutica, né? De tratamento ali. Tá. Então, primeiro ponto que já bateram na minha autonomia como médico. Eu como médico, com essa questão da Anvisa, eu estou proibido de prescrever algo que a literatura científica me embasa há mais de 80 anos, com todo o respaldo e com toda a segurança. Eu não posso utilizar aqui porque a Anvisa simplesmente não quer. Já tirou minha autonomia como médico. Segundo ponto, que ela está prejudicando a vida de milhares, na verdade milhões de pacientes. Aqui no Brasil são 200 milhões de pacientes que já fazem uso dessa terapia. Já fazem uso há mais de 40 anos. E agora, por conta de uma questão que não tem nenhum embasamento científico, isso eu posso garantir. Um estudo raso, talvez, vamos dizer assim, que aconteceu. Não, nem estudo raso fizeram. Nem estudo raso foi feito para fazer essa carta à Anvisa. Porque se você pegar a carta, eu tenho ela aqui, se você pegar a carta, eles se basearam para abrir isso em podcast. Meu Deus. Em artigo de jornal, em um vídeo do Instagram de um colega médico. Foi isso que eles se basearam para dizer que causa todos esses problemas. Porque se for procurar na literatura médica, na literatura científica, porque a medicina que a gente faz hoje é baseada em evidências. Se for na literatura, não tem isso. Eu posso provar, inclusive. Mostra o contrário. Os benefícios, inclusive, do uso de implantes. Benefícios que só são conseguidos via implante. Porque é uma via de administração. E é a via mais eficiente, inclusive, para prevenir câncer de mama, reduzindo em 35,5% a chance de ter câncer de mama. Só consigo via implante. Via oral, não é nem indicado repor testosterona via oral, porque você prejudica, lembra lá do anticoncepcional? Sim. Tem benefícios também do ponto de vista de diminuição da chance de ter demência, melhora da disposição, melhora do libido. Isso tudo via implante é mais eficiente. Agora, não sei de onde foi tirado, já sei de onde foi tirado, aqui na carta da Anvisa tá falando ali. Foi tirado de podcast, de entrevista no Fantástico e de um vídeo do Instagram de um colega médico. Aí a gente vê a medicina baseada em evidência, mas aí qual evidência que é baseado? A evidência do eu acho, de orelhada, ou a evidência científica de estudos robustos? Estudos grandes de mais de 7 anos, de 9 anos de estudo. Teve um estudo que mostrou que fez mais de 1 milhão de procedimentos. Aí me fala que não tem estudo robusto. Tu sabe que eu vou trazer uma curiosidade agora que eu fiquei. E logo depois, se você não se importar, doutor, eu vou pedir até para que você abra alguns desses estudos, tá? Como você comentou, a gente vai deixar liberado aqui todos os estudos para quem quiser ir mais a fundo. Eu sei que alguns estudos também são em inglês, ou eu estou errado, não sei. A maioria está em inglês. Mas se você não se importar, trazer quem foi, como foi, até pra gente deixar alguns dados aqui, para que se a pessoa não quiser baixar, né, não quiser ir no link, poder procurar por isso também. Mas a curiosidade, antes que eu tive de início, você falou que o implante é lá desde 1937, então algumas pessoas há 40 anos. A minha curiosidade, é a mesma forma de aplicação, sempre foi a mesma? Ela mudou conforme o tempo, teve a tecnologia? Como é que foi essa... A substância é exatamente a mesma. A substância não mudou. E nunca teve problema até hoje. Então nós temos quase 100 anos aí e só agora que apareceu que pode... agora dá problema. Entendeu? A gente usa lá desde 1937. Mas agora não, aí dá problema. Aí não pode. Ninguém falou nada disso antes, mas agora fala, entendeu? Que estranho, pô. Mas eu vou te pedir, traz algumas coisinhas assim, estudo. É curioso, né? Ficar... Eu diria curioso entender por que só agora surgiu. Né? Uma vez que a gente está vendo que quando a gente utiliza essas medicações, a gente vai prevenir doenças como pressão alta, doenças como diabetes, doenças como demência de Alzheimer. Então, obesidade a gente consegue melhorar também. Então, assim, é curioso,
porque só agora que surgiu. Bem curioso isso aí. Bom, me ajudem a pensar isso. Depois eu vou fazer uma outra pergunta sobre isso ali na frente. E vou perguntar um pouco mais sobre isso também um pouco mais pra frente. Quer trazer pelo menos uns 2 ou 3 casos, doutor? Pra gente colocar aqui na tela também? Do artigo? Isso. Deixa pra mim, papai. Vamos falar de medicina baseada em evidência, então? Eu quero trazer um artigo que esse aqui é muito top. É um artigo de revisão, tá? Que foi feito pela doutora Rebecca Glasser. Só para mostrar para vocês alguns pontos, a gente analisa, claro, a revista científica em que foi feito esse artigo, em que foi publicado, que foi indexado, tá? O tipo de artigo científico, se é um artigo de revisão, se é uma revisão sistemática. A gente analisa muito também o autor que fez, porque aí a gente vai saber se o artigo de fato é relevante ou não, tá? E a doutora Rebecca Glasser, ao lado de um outro pesquisador que me fugiu o nome agora, são quem mais estudam de testosterona, tá? E a doutora Rebecca Glasser é quem mais estuda de reposição de testosterona via implante em mulheres. E ela utiliza lá nos Estados Unidos o Testopel, que vem da indústria farmacêutica. O estudo que eu falei que comparou os dois, a doutora Rebecca também fez. E a doutora Rebecca, ela utiliza isso há muitos e muitos anos. Esse estudo que eu trouxe aqui foi publicado em 2013. Tá, mas por que eu trouxe esse estudo? Tá muito antigo. Não, 2013 aqui. Porque desde 2013 ela já fala sobre os mitos em relação ao uso de testosterona nas mulheres. Ela traz 10 mitos que são, assim, pra gente... Se vocês tiverem qualquer dúvida, peguem ali a carta da Anvisa, tá disponível para todo mundo, eu vou deixar ali também. Aí vocês vão pegar os pontos, eu até marquei aqui, os pontos que ela fala. Eu vou até ler aqui, que aí é esse artigo aqui, ele vai batendo em todos esses pontos, tá? Eu vou até ler aqui a carta da Anvisa, essa carta maravilhosa aqui que foi escrita devido à preocupação com o uso banalizado, né? E aí é mais fácil proibir tudo do que punir quem de fato faz. Mas a carta é muito bem escrita, né? Com o respaldo todo na medicina baseada em evidência, que foi baseado em... Novamente, né? Foi baseado em uma reportagem do Fantástico, em um podcast, um vídeo no Instagram, medicina baseada em evidência, que eles sempre batem, mas tudo bem. Que fala aqui, ó. Vamos lá, olha aqui, ó. Olha que ele começa falando aqui. Não existe dose, tampouco acompanhamento médico que garante segurança para o uso de hormônios para fins estéticos de performance. Concordo. Nunca vamos utilizar isso aqui pura e simplesmente para estética. Tá? Aqui a gente poderia entrar numa outra polêmica, tá? Mas, enfim, não pode usar para fins estéticos, nunca é pela estética. Sempre para benefícios do ponto de vista da saúde, tratar doenças. Que acaba quando a gente trata doença, a gente melhora a estética. Os efeitos colaterais podem ser imprevisíveis e graves, com os riscos ultrapassando qualquer possível benefício. Realmente, se fosse isso aqui, nem eu prescrevia. Mas eu utilizo implante, não digestrinona, tá? Digestrinona é feminino. De testosterona eu uso, né? Casos de infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo e de acidente vascular cerebral vem se tornando frequente. Sim, tá muito frequente porque as pessoas usam pílula anticoncepcional. A pílula causa isso aí mesmo. Trombose aumenta em 30% tomar anticoncepcional. E as meninas tomam ali a partir dos 10, 11 anos, tranquilo. Que nem tomar esse infantil. Exato, é pior até. Compra como se fosse balinha ali na farmácia, não precisa de receita, nada. Vai lá, compra, toma quantos quiser, emenda a cartela, sem problema nenhum. Aumenta 30% a chance de ter trombose. Aqui eu acho que eles se confundiram, né? Eles podem ter falado da pílula anticoncepcional, né? Mas vamos continuar aqui. Complicações cutâneas, ou seja, acne ali, ter problema na pele, hepáticas, renais, musculares, infecções relacionadas ao uso dos implantes. Ainda tem aqui, que ela coloca um adendo aqui, manifestações psicológicas e psiquiátricas como ansiedade, agressividade, dependência, abstinência, depressão são cada vez mais comuns. Aí mais um embaixo, que esse aqui é para fechar com chave de ouro, tudo isso aqui que escreveram, né, com aquele embasamento que a gente já sabe. Além desses efeitos, nas mulheres, os riscos envolvem desenvolvimento de acne e surtismo, que é aumento de pelos, né, de barba e tal. Queda de cabelo, aumento do clitóris, engrossamento da voz, irreversível, ainda botou entre parênteses, irreversível. Irregularidade menstrual, infertilidade, malformação fetal, entre outros. Lembrando disso aqui, né? Sim. Vamos lá para esse artigo da doutora Rebecca Glasser, que vai trazer os 10 mitos.
Vamos lá aqui, ó. Eu até deixei marcado aqui. Ela começa aqui falando, antes de falar dos mitos, ela fala só isso aqui, ó. Que na Inglaterra e na Austrália, a testosterona está licenciada para uso, está aprovada para uso nas mulheres por mais de 60 anos. E esse estudo é de 2013. Ou seja, já tem mais de 70 anos que está sendo usado na Inglaterra e na Austrália. Mas aqui no Brasil não pode, porque é uma coisa nova, Se né? era para dar problema, já tinha que ser dado há muito tempo. Não, pô, é novo, só dá problema aqui. É só aqui no Brasil que dá problema, entendeu? Lá eles usam tranquilo, inclusive as sociedades de ginecologia da Europa incluíram o uso de implante no guideline deles, que é o que os médicos se baseiam. Tá escrito lá o uso de implante, mas aqui no Brasil não pode. Mas vamos seguir aqui nos mitos, né? Os 10 maiores mitos. Mito número 1. Testosterona é um hormônio masculino. Ela fala que é mentira e ela prova mostrando um gráfico aqui que a testosterona também na mulher é o hormônio principal. Aí lembra dos problemas, né? Mito número 2. Testosterona causa rouquidão e mudança de voz nas mulheres. Tinha lá, então é mito. Olha o que ela falou aqui. O estudo consistente mostrou que o estudo de 1 ano, tá? Quis examinar essa mudança de voz nas mulheres, falou que com o implante subcutâneo não há. E o fato é que não tem nenhuma evidência conclusiva que a terapia de testosterona causa rouquidão irreversível. Oh, falou lá que estava irreversível. Já tá falando aqui. O estudo tá escrito aqui, tá escrito, mas aí não vale, né? Não chegou, essa informação não chegou. Acho que talvez eles não tiveram tempo para ler o estudo, né? O estudo, né, 2013 ainda não tiveram tempo, estão trabalhando muito, mas eu vou ajudar, eu vou deixar, tá até marcado aqui de verde o que é fato e de vermelho, de amarelo o que é mito. Tá até marcado aqui, eu já até facilitei a vida dos meus colegas aqui, tá? O outro mito, esse número 2, né? O mito, vamos aqui, cadê? Mito número 3, testosterona é só usado para desejo sexual e libido, que as pessoas acham que é só para isso, né? Entendi. Ela é importante para isso também. Mas a testosterona é essencial para a saúde física e mental das mulheres e o bem-estar. Tá escrito aqui no artigo científico. Testosterona masculiniza a mulher, deixa a mulher mais masculina. Isso é o maior mito de todos. Porque ela fala que, inclusive, que o uso da testosterona já é reconhecido há mais de 65 anos. Sabendo que isso, claro, vai depender da dose. É igual qualquer coisa. Se eu tomo muito, eu tenho mais chance de ter problema. E o que ela fala aqui, ó. Tá em inglês, tá, gente? Tá. Não tem evidências de que a testosterona, via implante... Tá escrito via implante ou a testosterona tópica tragam algum efeito adverso no feto. O que falou ali? Que causa malformação fetal. Tá escrito aqui que não tá. Eu botei de verde aqui para facilitar também para o pessoal ver, né? Eles gabaritarem. Então, tudo que tem no estudo, não ter eles erro, deram... né? Para não ter erro. Aí tá falando aqui que fora suprafisiológico, ou seja, doses muito altas, não tem masculinização nas mulheres e nem nos bebês, nem nos fetos. Mas ali eles falaram isso, né? Até deixa eu fazer um adendo aqui, falando de alguém leigo, e até para poder abrir esse tema aqui, talvez foge um pouquinho, mas fica dentro, tá? Eu acho que talvez o próprio a matéria da Anvisa e as pessoas que não entendem sobre essa questão de hormônios e tal, talvez devem utilizar mulheres que vão para academia e que querem crescer músculos, fisiculturismo e daí não sei o que elas utilizam para chegar naquele ponto, e daí sim, talvez dá para perceber algumas mudanças de voz e tal. Ah, com certeza. É diferente, vamos dizer assim. Elas utilizam, primeiro, doses muito maiores do que a dose fisiológica que a gente fala que é o funcionamento do corpo. Segundo, elas utilizam substâncias que são utilizadas para cavalo, que não tem nem respaldo científico, não tem nenhum estudo científico em humano. Então, assim, acaba que isso tudo fala dos hormônios, mas os hormônios que estão usando é hormônio de cavalo. Ah, entendi. É uma coisa, até o próprio objetivo é diferente. Nossa, completamente diferente. Só para você ter uma ideia, tá? Minha esposa, a gente treina e ela tem endometriose, a gente utilizava, né? Ainda bem que ela botou antes dessa proibição, a gestrinona. E também a gente fazia uso antes da oxandrolona para estimular o ganho de massa muscular, porque minha esposa tinha sarcopenia,
que é baixa massa muscular. Então, eu utilizava oxandrolona numa dose de 2,5 miligramas, tá? A personal dela, que treinava e competia do fisiculturismo, chegou pra mim, Tauan, 2,5 miligramas? Tá brincando de usar? Eu tomo 20? Ela Meu falou Deus. pra mim. 20 miligramas é a dose que eu, como homem, tomo. Entendi. Esse é o problema. Então é esse excesso. É o que... É esse o problema. É esse o problema. Mas aqui fica um outro questionamento, né? Porque para isso não pode utilizar, mas quando a gente fala, e eu não tenho nada contra, tá? Fica o meu apoio aqui, eu acho que sim. As pessoas que são transgêneros devem se respeitar, devem ter todos os direitos. Mas o que a gente precisa falar aqui, eu tô falando como médico, tá? Como funcionamento do corpo, olhando do ponto de vista fisiológico, metabólico e bioquímico. Falando sobre riscos, digamos Sobre assim. riscos, exatamente. Eu pegar uma mulher que nasceu geneticamente mulher, XX, tá? Transformar essa mulher num homem, XY, com caracteres masculinos, é eu colocar nessa mulher uma dose de hormônio igual à dose masculina. Mas isso não tem problema. Isso aí pode. E vai trazer riscos. Total. Isso é fazer exatamente isso, suprafisiológico. E o que é mais, assim, que a gente precisa ter um alerta e que a gente precisa tornar isso um pouco mais para a gente criticar e comentar e discutir sobre o assunto, é que isso é feito em algumas crianças. Isso é feito em criança que ainda está formando, que nem na puberdade chegou, mas por alguma influência acredita que ela precise mudar de corpo, ser transgênero, enfim. Novamente, não tenho nenhum problema quanto a isso, mas eu tô falando do ponto de vista médico. Fazer isso... Onde está o risco de verdade? É você colocar, sim, essa pessoa a risco de morte súbita. Porque você vai aumentar a hipertrofia do coração, vai causar um problema, aumenta a chance de ter infarto, de ter problema cardíaco. Você aumenta a chance de várias doenças. Mas isso a Anvisa em nenhum momento se colocou a par. Isso o Conselho Federal de Medicina, inclusive, respalda lá. Mas agora falar de implante não pode. Que não vai garantir, que na verdade que vai deixar na dose normal. Aí não pode. Mas usar suprafisiológico para isso aí tá tranquilo. Cara, me corrija se eu estiver errado, tá, doutor? Mas pelo que eu tô entendendo que você tá falando, a dose que vai te ajudar e vai ser um remédio para a dose que será um veneno. Na verdade, né, o que será o veneno do remédio é a diferenciação é da dose. É da dose. É a dose. É a dose. É, como tudo na vida, né? Como tudo na vida, se você usar de certa forma equilibrada e não exagerar, ele vai te fazer bem e não vai te... Então, basicamente, foi ali que teve o excesso de você cancelar uma utilização de algo porque alguém estava utilizando em doses cavalares. Aí você vai lá e tranca tudo. Eu acho que esse que foi ali... tranca tudo, entendeu? Entendi. E aí fica outra questão. Tem respaldo para você usar em doses cavalares nesses pacientes que estão fazendo a transição de sexo. Entendi. Ali Mas aí não causa risco cardíaco, não. Aí não tem risco cardíaco, entendeu? Entendi. Aí pode. Como o objetivo é outro, podemos colocar veneno na galera ali. É, tranquilo, aí pode. Mas para tratar a doença, para melhorar a saúde, para evitar que as mulheres sofram, aí não pode. Eu vi até, eu não sei se você tem mais alguma coisa depois do estudo para colocar, mas eu vi também nessa matéria que a ideia do implante em si não foi completamente banida. Não. Só o implante hormonal. Só os implantes, né? Que utilizam hormônios. Então, assim, o que foi proibido foi o uso de gestrinona, o uso de testosterona, o uso de estradiol, o uso de progesterona, o uso de oxandrolona, que são substâncias hormonais. Hormonais. Tá? Que eles botaram tudo na mesma caixa, no mesmo balaio, tudo digamos. na mesma caixa, né? Porque o chip da beleza é só gestrinona, mas aí botaram tudo. Aí todo mundo sofre igual por causa de erro de poucos. Mas existem outros implantes que a gente chama de metabólicos, que é, por exemplo, o NADH, que vai melhorar a mitocôndria, ajuda a melhorar a energia, que está sendo usado para tratamento de demências também, de Alzheimer e Parkinson. Tem
a coenzima Q10, que também vai melhorar a energia, vai diminuir toda a parte de detox, vai ajustar tudo isso, o transresveratrol também. Já ouviu falar que tomar um cálice de vinho à noite faz bem pro coração? Já ouvi falar. É por causa do transresveratrol que tem na casca da uva. Então a gente conseguiu isolar essa substância e fazer via implante, que ela garante ali que vai durar por 6 meses na dose fisiológica, na dose que seu corpo precisa para resolver tudo, entendeu? Entendi. Esses podem utilizar ainda, o de B12 também, esse a gente pode utilizar, porque não entrou nessa declaração da Anvisa aí, que, na minha opinião, acredito muito que órgão sério que é a Anvisa, que leva bem em conta, bem em consideração tudo Estudos mais isso, os aprofundados. estudos, ela vai perceber que, de fato, foi uma decisão equivocada, que, ao invés de trazer benefício, está prejudicando a maior parte das pessoas que utilizam isso para tratar a doença e, infelizmente, vão ter que não utilizar mais e sofrer, né? Por conta de erro de pessoas que não têm ética suficiente para tratar. Essa até era a pacientes, minha próxima pergunta. Na sua opinião, se talvez você achava, né, que isso iria se manter, ou que com todos né, até inclusive, como ele vai, o doutor vai colocar todos os estudos aqui, se talvez esse próprio podcast pode auxiliar aí para que eles tenham uma revisão disso e poder separar, né, o joio do trigo, né? O joio do trigo. É isso, né? É, exatamente. Porque, assim, a Anvisa é um órgão sério. Eu acredito muito também no critério dos colegas médicos. Jamais vou ser antiético aqui. Não é do meu feitio, mas eu não posso me calar como médico numa decisão que vai prejudicar diretamente a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Isso eu não posso me calar. Então posso fazer uma pergunta polêmica nisso aqui? Pode, à Aí você vontade. responde se quiser, tá? Você acha que isso aconteceu talvez por alguma pressão médica? Você acha que deve ter acontecido algum caso fora e daí só através... Eu vi que você falou já que foram 3 embaseamentos que não dá para levar em consideração. Mas esse embasamento que eles tiveram tão raso, dessa forma, você acha que foi por alguma pressão? O que você acha que pode ter sido, assim? Olha, eu... Colocar na parede aí. Eu não sei, não acho que foi pressão, não. Eu acho que foi ignorância. Ignorância na etimologia da palavra, tá? Ignorância de não saber. De não pesquisar mais a fundo ali. De não pesquisar, ali, de não estudar sobre o assunto, entendeu? Porque eu não acredito que o médico ele vai querer, de fato, prejudicar ninguém. Nem a Anvisa, eu acredito que ela vai querer prejudicar a população. Mas quando você não tem conhecimento, você aumenta a sua chance de ter problema. Então, assim, tem uma frase que um amigo meu falou pra mim, que desde que eu ouvi essa frase, ele sintetiza tudo isso aqui, tá? Basicamente, na medicina tem um termo que se chama omissão de socorro, que é crime. Eu, como médico, sou obrigado a atender alguém se tiver em caso de vida ou morte. Vocês fazem um juramento pra isso, não é? Isso, mas eu sou obrigado pela lei a atender. Então, se alguém cair na rua, eu, como médico, eu sou obrigado a atender. Parar o carro e atender. Independente de quem for. Se eu não fizer isso e alguém me denunciar, eu sou preso. Entendi. Não tem nem... É grave, entendeu? E esse colega médico falou a seguinte frase que eu concordo em gênero, número e grau. Falta de estudo também é omissão de socorro. Porque uma vez que eu não estou atualizado, uma vez que eu não estou acompanhando as evidências científicas, uma vez que eu não sei de fato o que eu estou falando ou o que eu estou sendo contra, eu estou gerando um dano para a pessoa. Eu estou colocando a vida dessa pessoa em risco. Eu estou sendo omisso em prestar o devido tratamento, o devido atendimento com o que tem de melhor. Porque eu estou achando e estou prescrevendo o que eu acho que faz bem. Na medicina não cabe achismo. Medicina é baseada em evidência. Então, a evidência científica está aqui há mais de 80 anos. Então, assim... É para a gente refletir bastante e não aceitar pura e simplesmente o que falam por aí. Estudar, pô. Tá aqui o artigo. E se mantém atualizando a todo momento. Todo momento. Até porque eu me lembro de ter visto algumas coisas que na medicina super antiga eram feitos assim que chega a ser loucura que faziam na época e que com a evolução da medicina essas práticas foram sendo banidas, né? Você quer ver uma loucura aqui?
Já que você está falando polêmica, uma das loucuras, uma das coisas que foi muito utilizada e que, na minha opinião, já deveria ter sido banida é a cirurgia bariátrica. Porque não faz mais sentido fazer cirurgia bariátrica, uma vez que hoje temos uma medicação que dá exatamente a mesma perda de peso que a cirurgia bariátrica, sem fazer nenhum procedimento cirúrgico, sem ter nenhum risco, com muito menos efeitos colaterais e muitos mais benefícios. Não só do ponto de vista de perder gordura, mas benefício cardiovascular, proteção contra problemas do coração, traz benefício também do ponto de vista hepático, do fígado, traz benefício do sistema nervoso central, traz benefício no rim, melhora a vida do paciente como um todo. Mas a bariátrica continua, eu não sei ainda por quê, porque eu acredito que está com dias contados, né? Uhum. Esse vamos trazer para o próximo podcast, isso daí? Foi só um... Eu acho... Não, eu acho que é super... Sabe aí. que já deu vontade de saber mais? E vamos fazer um outro podcast só sobre isso daí. Porque eu me lembro que eu comentei com você, doutor, 2 artistas que eu vi. Um deles, se não me engano, é Matheus Ceará, que ele fala sobre a bariátrica que ele fez e que atrapalhou muito ali na absorção de vitaminas e tudo mais. E teve também um que fazia o cover da Dilma, era um artista que também falou sobre isso, então vamos trazer. Eu acho que é um assunto bacana pra gente trazer numa próxima aí também. Por que eu falei sobre isso, tá? Porque no tratamento da obesidade também tem indicação de utilizar, por exemplo, os implantes e a reposição de testosterona, porque a obesidade, ela diminui a testosterona. Então já tem estudos que mostram que quando a gente repõe a testosterona tanto nos homens quanto nas mulheres, a gente potencializa a queima de gordura, melhora o ganho de massa muscular e melhora a resposta ao tratamento da obesidade. Por isso também, esses pacientes obesos também vão ser prejudicados por conta dessa decisão, como eu posso dizer? Essa decisão um pouco equivocada, sim, né? Com embasamento de podcast. Essa decisão, esses pacientes vão ser prejudicados. Sabe que essa era a próxima pergunta, tá? Eu ia pedir, eu sei que muitos médicos devem estar nos assistindo, então talvez essa pergunta seja um pouco mais para leigos, né? Mas eu gostaria de saber, os implantes hormonais que até a última semana você podia utilizar, quais são as áreas de atuação, por exemplo, que você pode dizer que você conseguia com esses procedimentos ajudar essas pessoas? Até pra gente saber um pouco da sua área de atuação e o que você fazia com os implantes hormonais para... Então, assim, basicamente, né? Eu não vou falar minha opinião não, tá? Porque a opinião eu acho que não cabe quando a gente tá falando de ciência. Eu vou falar o que os estudos científicos me mostram, né? Que a testosterona, por exemplo, ela vai diminuir a agressividade, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir depressão, vai melhorar o humor, vai fazer crescer cabelo, ela não faz queda de cabelo, ela cresce cabelo, vai melhorar o fígado, vai melhorar o coração, melhora o rim, melhora o osso, as mulheres que estão na menopausa, que têm osteoporose, osso fraco, melhora o osso, protege a mama, protege o útero, melhora o sistema nervoso central, diminui a chance de ter demência, pouca coisa, né, que a testosterona faz, mas aí não pode utilizar. E que doenças, assim, ó, tipo, por exemplo, o que o pessoal chega lá, eu sei que é personalizado, né? Não sei se talvez estou perguntando errado, vai me corrigindo. Mas que doenças que os pacientes chegam lá e tu diz assim, pô, isso eu vou ter que tratar com implantes de hormonais, porque eu vou conseguir te entregar o melhor resultado. Que eu iria tratar, né? Que você porque iria, agora vai ter que... Agora vou ter que repensar, mas eu tenho fé que a Anvisa vai olhar as evidências científicas. O que você tratava, digamos assim, que infelizmente vai ter que pensar em outras vias, né, agora, né? Obesidade, a gente trata. Depressão, a gente trata. Doenças metabólicas, diabetes, a gente também pode tratar. Doenças, por exemplo, demência, a gente tem indicação de tratar também. Né? Pacientes que estão na pré-menopausa e na menopausa também tem indicação de utilizar. Pacientes com endometriose tem indicação de utilizar aí a gestrinona. Tem indicação de utilizar pacientes com mioma, que tem muito sangramento. Pacientes que querem contracepção também a gente pode utilizar a gestrinona. Então, assim, tem inúmeros benefícios, inúmeras indicações que, infelizmente, esses pacientes vão ser obrigados a sofrer. Porque quando... Então, tem outra via para utilizar, sem ser o implante? Tem. Mas só que a via oral, ela aumenta e muito a chance de ter efeito colateral. Entendeu? A via gel, por exemplo, que algumas mulheres utilizam para tratar menopausa, eu, particularmente, não indico para nenhum paciente. Por quê? Porque o gel eu posso contaminar quem está do meu lado. Se eu encostar em alguém, eu contamino. E eu já vi
mulheres que chegaram no meu consultório, antes elas usavam gel, faziam reposição via gel, que depois que foram comigo, entenderam, me trouxeram um filho, tava ali, e quando eu expliquei isso pra ela, falou, doutor, por isso que meu filho já tá com um bigodinho? Eu falei, criança de 6 anos. Nossa, já tava com puberdade precoce, porque a mãe passava gel, abraçava encostava ele, deitava no mesmo lençol, Olha e aí só. tem chance de prejudicar crianças, porque agora eu não posso mais usar via implante, que não tem risco de contaminação. Mas o gel pode. O gel dele pode. O gel pode, E não aí tem ele problema. Pô, nossa, que Entendeu? coisa, pô. Então até eu ia te pedir, era uma dessas perguntas, o que essa portaria, se ela se manter, como que ela vai impactar os teus procedimentos atuais, assim? Você vai conseguir tratar essas doenças, esses problemas, só que daí com uma outra via, é isso? A gente até consegue tratar, mas a eficiência e eficácia vai ficar comprometida. Porque qual que é o grande benefício dos implantes? Primeiro é que a gente coloca, e existem 2 tipos de implante, falando principalmente para as mulheres, né? O implante que é o absorvível, que é o pellet, que dura 6 meses, e o implante elástico, que dura 1 ano, que a gente precisa retirar depois. Então, assim, qual que é a grande vantagem? Primeiro é que o paciente não precisa ficar passando, o paciente não precisa ficar usando o injetável, ele coloca só daqui a 6 meses, ou no caso das mulheres, só daqui a 1 ano ele coloca de novo. Então, ele é mais estável e muito mais prático, ele entendeu? Mais estável também. E ele se mantém na zona fisiológica, que a gente fala que é a zona de atuação. Então, ele evita fazer pico muito alto e também ele se mantém numa zona boa de atuação sem cair muito rápido. Porque, por exemplo, quando a gente fala o gel, você passou o gel, ele vai subir e à noite já caiu de novo. Entendi. Subiu e caiu, efeito montanha-russa. Se a mulher esquecer um dia, acabou, já não tem mais, aquele dia vai ficar sem. No implante isso não acontece, por isso que a gente consegue esses benefícios como o câncer de mama, que foi publicado e só tem esse respaldo com o uso do implante, que diminui em 35,5% a chance de ter câncer de mama. Só que na mulher, por exemplo, que tem risco de trombose ou que tem aumento de chance de ter câncer de mama, eu não posso utilizar outra via que não seja o implante para garantir esse benefício, essa proteção. Aí as mulheres precisam agora aumentar o risco de ter câncer de mama. Meu Deus. Entende o impacto que isso vai causar? Muito. Além disso, o anticoncepcional aumenta a chance de ter trombose. Então, nessas mulheres, elas vão ser fadadas a não usar o implante ou usar o gel, que tem risco de contaminar o filho. Ela vai ter que escolher agora. Você escolhe o que você quer. Ou fica sem hormônio, né? Fica sem hormônio, a tendência é morrer. Ou você escolhe o que você quer de risco. Ou você aumenta a chance de ter trombose, aumenta a chance de engordar, ou você aumenta a chance de contaminar seu filho. Aí, detalhe, tá? O gel, em média, a absorção é cerca de 10 a 15% só do hormônio. Mas aí é uma escolha que a Anvisa colocou a gente, infelizmente, e não me deixa nem eu, como médico, autonomia para escolher a via que eu quero. Que agora você está sem essa autonomia até agora essa não tem portaria autonomia, se manter. Né? Que é garantido pelo Conselho Federal de Medicina, mas que não foi o que a gente viu de fato acontecer com essa decisão aí da Anvisa, né? Doutor, eu tenho mais uma pergunta só, eu vou finalizar e vou deixar aberto aqui para você fazer outras considerações, talvez não tenha feito a pergunta e você queira fazer, tá? Agora falando sobre os seus pacientes, talvez eu tenha alguns pacientes aqui que estão assistindo, doutor. Tá? Com certeza. O que esses pacientes podem esperar? Os tratamentos deles vão mudar de alguma forma? Como é que você vai lidar com essa portaria? Até porque eu creio que você vai fazer de tudo, né? Obviamente, para que os seus pacientes continuem tendo os mesmos resultados anteriores, só que com outras vias. Eu sei que você trabalha além dos implantes, que agora você vai poder trabalhar só com implantes não hormonais. Exato. Pelo que eu entendi. Você também trabalha com injetáveis e soroterapia, é isso, né? Isso. Então, passa aí, vamos supor assim, acalenta aí seus pacientes que talvez estejam ou preocupados ou curiosos, ou o que vai acontecer comigo agora? Então, assim, primeiramente eu queria destacar que a gente já está em contato, então já tem alguns colegas médicos que já estão em Brasília e que já estão mostrando esse equívoco
nesse equívoco que aconteceu com a Anvisa, porque evidências científicas tem aos montes, então acredito que foi como eu falei ali, porque tem eles embasamento, eu também acho que não, porque eles não sabiam, entendeu? Eles estavam preocupados com várias outras coisas, e aí, sim, chegou isso, não, vamos cancelar, mas não foram a fundo, tá? Mas o fato é, para você que é meu paciente, fique tranquilo. Você sempre vai ter o meu melhor, é sempre baseado em evidências científicas, tá? Então, de fato, acredito que isso vai cair, porque não tem nenhum respaldo novamente, mas o tratamento ele pode ser que fique um pouco prejudicado, sim, isso eu preciso ser franco com você. Infelizmente, não é uma decisão minha como médico, porque se fosse minha autonomia como eu tinha antes, a gente continuaria o tratamento, porque vocês sabem dos inúmeros benefícios que ele gera, mas vai ficar um pouco prejudicada, mas a gente vai ajustar da melhor maneira possível. Podem contar comigo, podem ficar tranquilas que a gente vai organizar tudo, tá? Mas a gente vai torcer também para a Anvisa aí dar uma estudada aqui. Eu vou separar o material aqui, a gente vai mandar para lá também, porque contra fatos não tem argumento, né? Não, eu te peço porque assim, a minha esposa... Minha esposa tem um implante hormonal feito na clínica de vocês. E os últimos meses, eu acho que deve fazer uns 3 ou 4 meses que ela fez. Vou ser sincero que a gente praticamente não teve muito tempo para fazer exercício físico. Ela fazia alguma coisa e tal. E mesmo assim, ela perdeu 13 quilos. E... esses 13 quilos que ela perdeu, eu estou fazendo aqui prova social dela, assim, esses 13 quilos que ela perdeu, nem foi o grande objetivo dela, no final das contas, foi um bônus, porque o que ela estava atrás realmente era de ter uma vida um pouco mais, a gente tem uma vida corrida, ela precisava de mais gás, ela precisava de mais motivação, o cognitivo, ela estava sentindo algumas faltas, né? E ela procurou a clínica, na verdade nem foi o doutor Tauan Santos, foi a doutora Elô, que é da clínica. Então, ontem mesmo ela falou assim, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque eles mudaram a minha vida e agora eu tô com medo que eu não possa mais fazer implante. Por isso até que eu pedi para você falar sobre isso, né? Exatamente, infelizmente, essa realidade. Então, assim, eu vou até pedir para algumas pacientes também contarem as histórias dela, porque, por exemplo, eu lembro de alguns casos, tá? Teve uma paciente que a endometriose dela era tão forte que quando ela estava no período menstrual, ela sangrava pelo umbigo. Meu Deus! Porque tinha um foco de endometriose ali no umbigo. Então, além dela sangrar pra caramba via vaginal, sangrava no umbigo. E o sangramento durava 10 dias, 15 dias, com uma cólica, uma dor intensa, que ela não conseguia trabalhar. De 10 a 15 dias do mês, ela não trabalhava. Aí, essas mulheres não vão poder utilizar o melhor tratamento segundo os estudos científicos, que é a gestrinona via implante. Aí elas estão sendo podadas, ou seja, essa decisão está fazendo com que, falando para elas assim, não, porque as pessoas estão usando de forma errada, você vai ter que sofrer aí seus 15 dias, vai ter que sangrar, né? Pacientes que tinham problemas graves, por exemplo, de uma massa de endometriose no intestino, que elas não conseguiam ir no banheiro, ficavam ali 15 dias sem ir no banheiro, perdeu gordura, perderam 32 quilos, ganharam músculo, e aí agora a gente vai ter que parar o tratamento. Porque, segundo a Anvisa, está um uso discriminado, aí essas pessoas que usam indiscriminadamente prejudicam o todo, os benefícios que pode causar. Então, fatos como esses, eu faço um apelo para vocês falarem, vocês pacientes que de fato tiveram a vida transformada, como a esposa do Jael, como essas outras pacientes, como a própria minha esposa, que também tem a vida transformada, porque a Marina, ela ficava, 10 dias sangrando a ponto dela nem conseguir levantar, de tanta anemia que ela tinha por conta do sangramento, entendeu? A gente tratou, ajustou, não tem mais nenhum foco, o útero tá bonitinho, a gente fez a ressonância agora para mostrar, mas aí agora eu sou impedido de tratar até a minha esposa, tratar inúmeros pacientes por uma decisão por conta de pessoas que não têm nenhum respaldo científico, não têm ética, estão usando para fins estéticos, que não é o caso. Acredito que a Anvisa deve olhar com carinho e entender do mal que está sendo feito por conta de poucas pessoas e pegar, de fato, aumentar a legislação para fiscalizar e para que essas pessoas sejam penalizadas, não a população. E não os pacientes que não tem nada a ver com a história.
Que foi, eu acho que o que você comentou antes com a analogia ali do carro, né? Se o bêbado dirigir com o carro, ele que tem que ser penalizado, não que tem que tirar o carro todo mundo, né? Exatamente, eu acredito sim que quem faz isso deve ser penalizado e penas duras, porque isso causa malefício, mas eu não posso botar uma parte pelo todo, eu não posso achar que isso é todo mundo, porque isso é exceção da regra, isso é minoria. Isso é a minoria, porque a grande massa dos pacientes que são beneficiados estão sofrendo por conta de poucos. Anvisa, pensa, dá uma refletida aí, olha as evidências científicas, que eu tenho certeza, como órgão sério que você vai perceber que de fato não fez muito sentido do ponto de vista científico essa decisão. Então, dá uma revisada com carinho aí, que eu acredito que a gente vai conseguir reverter isso aí para o benefício da população. Perfeito, Dr. Tauan. Eu fico por aqui. Gostaria que você deixasse alguma consideração final, se você quiser. Mas, a princípio, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu não sabia sobre tudo isso. Acho que tirou todas as minhas dúvidas aqui. E muito obrigado por Só queria deixar um adendo final aqui, é só porque teve um ponto aqui que eu lembrei agora. E tem um artigo bem legal. É que nessa carta, e até na reportagem que a gente viu, falou que tinham inúmeros efeitos, né, que causava ali, efeitos deletérios com problema cardiovascular, né? Tem um estudo que ele utilizou e foi feito por 7 anos, onde nesse estudo foram realizados mais de 1.200.000 implantes, procedimentos com implante. E o que eles viram? Sabe qual foi a taxa de problemas que deu? Menos de 1%. Menos de 1%. Menos de 1% teve algum problema. E sabe qual foi o problema? Que a gente chama de extrusão, que é quando o implante simplesmente sai. Simplesmente isso. Esse foi o problema principal. Mas nada no corpo da pessoa? Nada no corpo da pessoa, nada. O principal problema que teve, que foi menos de 1% de mais de 1.200.000 procedimentos, apenas 1%. E esse 1%, a maior parte foi extrusão, que é quando sai o implante. Sai o implante. E não teve problema algum. Ali, seguiu a vida. Segue a vida. Se um pontinho estourou, por exemplo, ali... Exatamente. Exatamente. Esse é o problema. Maior problema. Mas aí falaram nessa carta, baseada em podcast, baseada em vídeo do Instagram, que causa problema cardiovascular. Eu quero, e aqui fica um desafio. Eu desafio algum médico, se vocês me mostrarem, de fato, evidências científicas que falam contra os implantes hormonais, eu vou ser o primeiro a pedir desculpa e vou ser o primeiro aqui a rever todos os meus conceitos. Mas eu desafio, porque eu já li todos os artigos científicos. Eu já li todos e não achei na literatura científica algo que mostrasse o que foi falado nessa carta Anvisa. Por isso fica aqui a minha indignação, porque foi o maior retrocesso que eu já vi na minha carreira médica. O maior retrocesso que houve na história da medicina do Brasil foi essa carta e essa decisão que foi feita pela Anvisa sem embasamento científico. Novamente, reitero que a Anvisa é um órgão muito sério, mas que acredito que foi levado a um entendimento falso do ponto de vista científico por alguns colegas médicos aí que acredito que estavam desatualizados. Mas fica aqui agora os estudos científicos e se alguém quiser aceitar meu desafio, fica aqui. Tá aqui o podcast, tem meu Instagram, pode me mandar que a gente conversa. Se quiser, a gente marca uma live também, sem problema nenhum. Vai ser uma honra a gente poder sempre ter essa troca de conceitos, essa troca de ideia, essa troca de ciência, porque é isso que faz a gente evoluir, né? Não simplesmente medidas arbitrárias sem embasamento científico robusto. Ciência, vamos para fatos, né? Porque contra fatos não tem argumento. E um detalhe, a verdade sempre prevalece. Então eu tenho certeza que isso vai ser revisto e a população que é a maior beneficiada vai poder continuar usando os implantes de uma maneira segura, de uma maneira ética e com profissionais
bem treinados e com uma fiscalização mais forte, que é o que todo mundo quer e fica bom para todo mundo. Que Deus te ouça. Minha esposa tava voando. Eu quero continuar que ela continue fazendo esses implantes aí. Pessoal, vamos ficar por aqui. Eu vou pedir para o nosso editor aqui, a gente terminando o nosso podcast, já ele vai colocar alguns prints aqui em cima, até para o pessoal já ver. Mas o link a gente vai colocar aqui embaixo para quem quiser baixar todo esse estudo que o Dr. Tawan fez. Então, tenho certeza que para quem não teve muito tempo para estudar aí, vai ganhar um presentão aí. E vai estar até colado que já está marcado ali. É só pegar o que já está marcado ali que vai passar de ano. Vai ficar tranquilo aí. Fechou. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer te prazer. receber. Um abraço. Vamos juntos. Até mais. Valeu.